Bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Vamos melhorar essa convivência, vamos aproximar pais e filhos, vamos aprender como fazer isso. Eu tenho uma pergunta para você, mãe, para você, pai. Preste atenção nesta pergunta aqui. Qual a mudança que o seu filho precisa? Qual a mudança que você gostaria de ver no seu filho? Qual a qualidade, a principal qualidade? Talvez há muitas coisas que você gostaria que fossem diferentes, mas a principal qualidade que você vê que está faltando no seu filho, qual seria? Talvez você diga, olha, o que o meu filho mais precisa mudar é na questão do respeito. Eu sinto que o meu filho, minha filha não me respeita em nada. Eu gostaria que o meu filho mudasse mais na questão de responsabilidade. Parece que ele acha que sempre vai ter pai e mãe para cuidar das coisas dele. Ele não é responsável com aquilo que ele faz. O que eu gostaria que o meu filho mudasse, principalmente, é que ele deixasse as más amizades, deixasse os vícios, os colegas que o levam para o mau caminho. Qual a mudança no seu filho, na sua filha, que você diria é a principal, que você mais precisa, mais gostaria que acontecesse neste momento? Eu quero que você já comece a ligar para o 011-3573-3535 e converse com a nossa equipe, desabafe, fale do que está acontecendo na sua casa, o conselho que você precisa como mãe, como pai, como mudar essa situação dentro do seu lar. Se você não sabe mais como agir, não sabe mais como conversar com seu filho, não está tendo resultado de todas as suas tentativas, então a nossa equipe da Transformação Total para Pais e Filhos está à sua disposição a partir de agora. 011-3573-3535. Diga pra gente qual a principal mudança que você gostaria de ver no seu filho. Pai ou mãe, pode começar a ligar. Na volta, eu vou conversar aqui com uma mãe e com uma filha, a Djalma e a Amanda, que estão aqui no estúdio com a gente, e elas vão falar por quê. Nós vamos explorar o porquê. Por que muitas vezes a filha tem problema especificamente com a mãe? Costuma acontecer que a filha, quando tem problema, o problema é com a mãe. Por quê? Já voltamos. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagens em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito, participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Não perca tempo, a entrada e estacionamento são gratuitos. Eu entendo, a Djalma e a Amanda, bem-vindas ao programa, tudo bem? Tudo bem. Vocês chegaram a essas palestras da Transformação Total há pouco mais de um ano. É isso? Isso. E quando você ficou sabendo das palestras, você decidiu vir por causa do que estava acontecendo entre você e a Amanda. Qual era o problema que havia com a sua filha? O problema entre a gente é que ela não me respeitava. Ela não me tinha como mãe. Ela não tinha respeito algum por mim. Ela me tratava com ignorância, com grosseria, me tratava mal, como se praticamente eu não fosse nada dela. Eu tinha a obrigação de fazer o que ela queria, na hora que ela queria, no momento que ela queria, e não aceitava o não. Se eu dissesse o não, ali já era o fim do estupim, ela já vinha com ignorância para cima de mim. Eu sentia que ela não me respeitava, que ela não me tinha como mãe, ela me tinha como qualquer pessoa normal. E isso começou a partir de que idade? Quando ela tinha de uns 12 para 13 anos. E isso, houve alguma coisa que marcou essa mudança? Foi
um ano escolar ou alguma amizade, alguma mudança na vida dela que fez com que ela se revoltasse contra você ou não? Não, não teve assim mudança. Eu acho que é o gênio dela mesma. Ela era assim, ela era uma menina que ela tinha pouca idade, mas ela achava que ela era madura, que ela tinha idade para fazer o que ela queria. Ela não aceitava os meus conselhos, que eu falava para ela que era pro bem dela, ela não aceitava. Ela falava para mim que não é porque eu fui criada no interior com uma criação que eu ia ser criada como ela queria, como eu queria. Que ela ia ser criada do jeito que ela queria e não do jeito que eu queria. Que o mundo de hoje não era no mundo que eu fui criada, que eu tinha que aceitar que eu não, que ela não, que, como que eu vou dizer, ela não ia viver a minha vida que eu vivi, que eu queria, ela achou que eu estava querendo que ela vivesse a minha vida. Amanda, não era. por que você, com 12, 13 anos, você já falava essas coisas para sua mãe? De onde saíram essas ideias? Ah, vinha na minha cabeça. Por eu já não respeitá-la e qualquer coisa virar motivo, qualquer coisa inventava na minha mente, né? Então, não respeitava, vamos supor, se eu queria algo e ela não me dava. Nossa, ficava revoltada. Você tem que me dar, você é minha mãe. Entendeu? Mas vinha de onde? De colegas na escola, TV, filmes, séries que você assistia, alguma coisa assim ou não? Eu acho que não veio dos colegas, porque, pelo contrário, os meus colegas tinham amizade com os pais, eu que não tinha com ela. Eu acho que com o passar do tempo, porque foi bem na época que eu acabei entrando na adolescência, aquela transição de criança para adolescente, hormônio, muita coisa, eu acho que era muita coisa na minha mente, muita coisa para assimilar. Uma nova fase, novas coisas para aprender, para fazer. Eu acho que misturou tudo e acabou virando uma bola de neve. E aí eu descontava tudo nela. Quer dizer, aquele ponto crítico da adolescência, chegou a adolescência, o jovem está procurando a sua identidade, ele quer se descobrir, né? Ele quer se afirmar. Então, é natural que uma certa rebeldia se manifeste em muitos casos de adolescentes. Então, no seu caso foi assim, mas foi até um pouco extremo, ao ponto de você falar que não queria sua mãe como mãe, ou que ela, se quisesse uma filha diferente, teria que ter outra filha. Você realmente era dura nas suas palavras com a sua mãe. Dura mesmo. Era dura. Ela falava assim que você achava que, sabe assim, que você levava um tombo para trás. Do jeito que do tom de voz que ela falava não parecia de uma criança. Parecia de uma pessoa vivida que estava sabendo o que estava falando. Era desse jeito, ela falava para mim desse jeito, ó, você queria uma filha amorosa, carinhosa, sinto muito, meu bem, você vai ter que arrumar outra, porque eu não sou essa filha e não adianta você ficar me questionando, porque eu não vou mudar, eu sou assim e você vai ter que me aturar assim, porque eu não pedi para me pôr no mundo, já que você me pôs, você agora aguente. Era desse jeito, com essas palavras. Como que você reagia a isso? Eu fiquei calada, muda, que eu não saía nem voz. Eu só falava, meu Deus, tem misericórdia, porque só Deus, eu não sei o que fazer, só Deus na causa. E, Amanda, era mais ou única exclusivamente com a sua mãe, não com o seu pai? Comigo. Era com ela. Só comigo. O pai dela era um amor e comigo era um terror. Verdade. Meu pai, ele era o meu herói, meu tudo. Era tudo, pra mim eu não era nada. Mas por que você estava bem com ele? Ele não enfrentava ou não era rigoroso na disciplina? Por que você se dava bem com ele e não com a sua mãe? Eu acho que porque desde pequena eu sempre fui muito mimada pelos meus pais. E quando meu irmão nasceu, eu acabei tendo mais uma proximidade com o meu pai do que mais com ela, porque ela teve que ter tempo para cuidar dele, enfim. E aí nisso eu acabei criando mais uma amizade, me aproximando. Então eu acho que ele foi o meu escudo, foi aonde eu me apoiei, entendeu? E aí ela era tudo de ruim. Eu fiquei excluída. Ela foi excluída. O meu pai, ele era meu amigo, se eu tava com algum problema era pro meu pai que eu falava, era pra ele. Se eu precisava de alguma coisa, se fosse de mulher ou não, era pro meu pai. Era com ele que ela contava, não era com a mãe. Geralmente a filha, quando tem problema de mulher, ver com o pai com a mãe, né? Ela era o contrário, ela ia com o pai, pedir pra ele comprar. Falava nem com ela. Você se sentia excluída, rejeitada? Rejeitada. E o seu marido, ele não corrigia isso? Ele não falava pra Amanda, Não. olha, você tem que tratar bem sua mãe? Como é que Ele ela ficava, reagia? tipo assim, entre a cruz e a espada. Ele não queria falar nada com ela pra não magoar e não queria falar pra mim pra magoar. Ele só falava, vocês duas resolvam. Era desse jeito, vocês duas resolvam. Aí Vocês são mulher, vocês se vocês são entendem. mãe e filho, vocês resolvam. Vocês entendem? Mas você não conseguia resolver? Não conseguia de forma alguma, porque ela nem me escutava. Se eu falasse alguma coisa para ela carinhosa,
ela já me vinha com ignorância. Então era uma coisa que você não tinha nem coragem de conversar com ela. Eu não tinha coragem de perguntar as coisas para ela, porque geralmente a resposta era pedrada. Era muito afiada a língua dela, né? Nossa, ela estava com a resposta na ponta da língua para soltar. Você falou que ela parecia uma pessoa mais madura do que a idade dela. Isso, ela tinha a mentalidade dela, ela achava que ela tinha idade suficiente para ela fazer as coisas que ela achava que as outras faziam. Ela falava, mãe, eu sei me cuidar, eu sei cuidar de mim. Você acha que eu vou deixar alguém fazer alguma coisa comigo? Eu sei fazer as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que uma criança de 13 anos, 14 anos sabe das coisas? Eu falei, meu amor, eu confio em você, mas eu não confio em quem anda com você que eu não conheço. E ela falava, mas eu confio. Eu falei, mas você confia, mas eu não confio, porque eu não conheço. Então começava porque ela queria dormir na casa de amiga e eu não deixava. Como você lidava com essa atitude assim desafiadora dela? Você punia, castigava ou se fechava? Eu me fechava, eu ficava no meu canto. Eu pedia para Deus me ajudar, me dar força para mim levar aquela situação adiante, porque era muito difícil. Eu falava para ela assim, Amanda, minha mãe mora longe, eu queria muito estar perto dela e você tem a sua do seu lado e você não dá valor. Vai chegar um dia que você não vai ter mais, você vai olhar para o lado e você vai achar assim, podia ter dado mais valor à minha mãe e você não deu, então vai chegar esse dia que você vai fazer isso. Mas isso não te comovia, Amanda? Não comovia. Essa conversa? Nem um pouco. Você era fria, dura? Fria, grossa, arrogante, estúpida, era exatamente isso. Você não se sentia mal tratando mal a sua mãe? Algumas vezes eu me sentia mal, porque eu percebia, poxa, eu não devia ter falado isso, né? Porque como eu vi, ela considerava mais as minhas amigas. Então, vamos supor, se eu falava algo para as minhas amigas, eu também falava para ela, no mesmo tom. Se eu não tinha um respeito. Serviço tarde, eu trabalhava de vendedora na época. Se eu chegasse em casa um pouquinho atrasada, ela já falava, não precisava nem ter vindo, devia ter ficado lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não é você não. Eu falei, meu Deus, o que é que tem essa criança, essa menina? Não pode ser normal isso. Amanda, você chegava a sentar na mesa para as refeições, ficar na sala com a família ou não? Teve um período que nós ficamos 2 semanas dentro de casa, uma sem olhar no rosto da outra. A gente passava uma do lado da outra e virava a cara, que nem 2 inimigas dentro de casa. Ela fazia o prato dela e ia comer no quarto. Aí eu ia lá, colocava minha comida e ia pro quarto. Tomava meu banho e ia pro meu quarto. Ficava só no meu quarto. Chegava da escola, era pro meu quarto. Trancava a porta de chave para mim não entrar. Você tentava agradar, fazer um carinho, fazer um agrado para ver se ela amenizava esse comportamento? O que você tentou? Eu tentava agradar ela, tentava fazer carinho nela. Falava, mamãe te ama. E ela me olhava assim, como que ela falava, mas eu não te amo. Então, ela falava assim, não adianta você ficar me adulando. Pode sair daqui de perto de mim, não adianta ficar aqui me dando beijinho, me acariciando, porque isso pra mim não muda em nada. Era como se fosse uma outra pessoa ali no corpo da sua filha. Uma outra pessoa estranha, isso. Ela não me tinha como quando ela mãe. Era criancinha, ela não era assim? Não era 7, assim. 8, 9 anos? Não, foi depois dos 12 anos pra cima. Você vai saber daqui a pouquinho como isso mudou quando a mãe e a filha, Djalma e Amanda, chegaram às nossas palestras para pais e filhos. E você que está vivendo uma situação assim, você olha para o seu filho, você olha para o rosto do seu filho, da sua filha, e você não reconhece o filho que você criou. Você vê uma outra pessoa ali. A língua é afiada, é ferina. Os olhos faltam sair facas para atingir você quando o seu filho te olha, a sua filha te olha. Talvez a agressão verbal, até física, já aconteceu dentro do seu lar e você não sabe mais o que fazer para controlar essa situação. Eu queria que você acompanhasse agora o trabalho da Transformação Total para Pais e Filhos, que tem acontecido aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. E se você está passando por uma situação realmente difícil e você quer ajuda, você está pensando em fazer uma loucura, inclusive você jovem, você filho, filha adolescente, que está aí agora nos assistindo e você é igualzinho a Amanda. Você é hoje o que a Amanda era há um pouco mais de um ano atrás. E você secretamente se sente mal. Você se sente mal de tratar a sua mãe e o seu pai do jeito que você trata. Você não quer ser assim, mas você não sabe ser diferente. Você não consegue mudar. Se você quer realmente ajuda, está aí o número 011 3573 3535. Veja só o que a Transformação Total para Pais e Filhos, a nossa palestra, tem feito para mudar essa situação em muitas famílias.
Uma das maiores dificuldades no relacionamento entre pais e filhos é manter o diálogo. Com o tempo, as crianças começam a crescer e querem ser donas do próprio nariz. E é aí que muitas vezes nascem os conflitos. Eu não tinha muito diálogo com ele, né? Assim, às vezes ele fazia mau comportamento, eu falava, vou mandar você morar com seu pai. Sempre eu falava isso, né? E aí faz 3 meses que eu tô vindo na palestra e tal, comecei aprendendo como lidar com ele, como eu ser, né, uma mãe para lidar, porque é só eu e ele. E ele me trata super bem, fala, mãe, você tá diferente, cada dia tá diferente, como lidar comigo e tal. Acorda, fala, mãe, te amo, tudo, sabe, maravilha. Tenho 67 anos, então na minha época era uma coisa, agora, né, as crianças já só falta nascer falando, né? Então mudou totalmente, né? E a gente procura o melhor para a nossa família, né? A gente quer aprender, né, como lidar nos dias de hoje com a nossa família, né, da melhor maneira possível. Minha filha tem 14 anos, é como se existissem 2 lados opostos. Por mais que eu tente chegar, eu percebo que eu não consigo chegar a atingir o coração da minha filha de jeito nenhum. Alguma coisa no meio do caminho que impede a gente de sentir, ficar juntas, amigas, companheiras. Eu sinto uma barreira muito grande e eu não quero mais essa barreira na minha vida. Às vezes a educação é mais importante do que o relacionamento do pai e do filho. Às vezes o filho, por ele estar indo mal na escola, vocês não estão bem. Quer dizer, o que é mais importante? A educação dele ou vocês? Ou o relacionamento de vocês? O que é mais importante? O dever de casa ou você ainda poder se comunicar com a sua filha? Mas às vezes você dá mais prioridade, né? Você dá prioridade ao dever de casa. Eu quero que ela tenha o melhor. Então você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Você chega tarde em casa, você não tem tempo para o seu filho, porque você quer dar o melhor. Tudo bem, você pode dar o melhor, mas olha o que você está tirando dele. Através de tantas mudanças que noticiamos no programa, que muitas famílias buscam aprender estas lições e querem colocar um ponto final na desordem que existem em suas casas. Eu escuto que há uma mudança das 2 partes, tanto da mãe e da filha. Há uma revelação de alguma forma, onde mostra que tem que haver alguma mudança no que está acontecendo. É como se de repente mostrasse o que está precisando ser mudado. E aí as coisas começam a acontecer. Talvez o que esteja faltando é saber o que precisa ser mudado. Que uma semente possa dessa vez entrar no coração dela, no meu coração, e essa semente seja forte. E que ela possa brotar, que algo possa mudar na nossa visão, no nosso enxergar, que a gente possa mudar alguma coisa, mas que seja algo permanente, não uma mudança pequena, mas que seja uma mudança permanente. Eu venho buscar me aproximar mais da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, então eu procuro, do jeito que as coisas estão, né, ultimamente, os pais trabalham muito e a gente não tem aquele tempo, né, para entender os nossos filhos. Então eu estou procurando ajuda para poder entender mais, poder compreender mais o mundo deles. E o que mais eles falam é referente a gente se aproximar mais dos nossos filhos, a gente compreender mais os nossos filhos e procurar não atingir o ódio deles, mas sim tentar chegar, se aproximar ao coração deles. Essa paciência necessária de você deixar o seu filho falar, não chegar a conclusões precipitadas, não julgar o seu filho, porque isso inibe-o de se expressar. Aí quando chega a sua vez de falar e querer que ele te ouça, você ensinou para ele o quê? Você ensinou para ele julgar você antes de você se explicar. Então, o ouvir começa com você. Você tem que demonstrar isso na comunicação.
palestra falou sobre referente aos filhos, a gente ter mais paciência com os filhos. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada e estacionamento gratuitos. Então, Djalma e Amanda, primeiramente você, Djalma, ficou sabendo dessas palestras. Você veio, domingo, 18 horas, buscar ajuda para sua filha, que até então estava te tratando mal. Tudo que a gente ouviu você descrever, ela era uma outra pessoa no corpo da sua filha, para descrever em resumo. O que aconteceu quando você chegou nas palestras? Então, Renato, quando eu cheguei nas palestras, o que você falava, eu me identificava, eu falava, é para mim que ele está falando. Aí, a partir do momento que eu cheguei em casa, eu já não tratava mais ela, já não retrucava mais as grosserias dela, eu ficava reservada. Ou então eu tratava ela como ela me tratava com grosseria, eu tratava ela com educação, eu tratava bem. Antes não, antes antes ela falava as coisas ruins para mim, eu retrucava. Então era tipo assim, era igual como se fosse duas pessoas discutindo dentro de casa. Ela não me tinha como mãe e eu tinha ela como filha, mas não aguentava calado o que ela me falava. Então eu não queria ficar por baixo e eu acabava retrucando também para ela. E depois que eu comecei a vir nas palestras, eu mudei meu pensamento. Eu não mais retrucava, eu tentava acalmar ela, eu entendia um pouco ela, não ficava mais, tipo, só falando que ela era errada, eu tentava, de alguma forma, para ela perceber que ela estava errada, mas eu não brigava. Eu ficava, tipo, dando conselho para ela. Eu falava, olha, Amanda, ó, na palestra o Renato falou assim, que você tem que honrar pai e mãe, você não pode fazer isso. Aí ela ficava meio me escutando assim, eu chamava ela para vir, ela não vinha, ficava dormindo, falava que não vinha, até que um dia ela veio. E a partir do dia que ela veio, ela mudou totalmente. Ela virou outra Amanda. A palavra que o senhor falou, né, da honrar pai e mãe, aquilo ali ela pegou e ela colocou em prática e ela obedeceu. E hoje ela me honra, ela tem carinho por mim, é outra Amanda, como se tivesse virado do avesso, não é mais aquela. Um bom avesso. Quer dizer, virou do avesso. Estava do avesso, desvirou. O pessoal falava assim, ai, Deus, a sua filha é tão educada. Eu falei, é verdade, é muito educada mesmo. É muito educada, a Amanda é um amor. Eu não ia falar que ela falava aquelas grosserias para mim dentro de casa, jamais. Mas inicialmente, Amanda, você não queria vir com a sua mãe às palestras. Você achava provavelmente que não ia adiantar nada? Ou só porque ela estava vindo, não era para você? Não, eu não tinha interesse, não tinha curiosidade. Preferia ficar em casa. Preferia ficar assistindo TV, fazendo alguma coisa. E até mesmo por ser ela aí, né? Não queria ir também, porque ela estava indo. Não gostava da companhia dela? Não fazia questão. O que fez você mudar de ideia? A mudança dela. Primeiramente, por quê? Porque além dela falar aquilo, eu percebi que ela mudou o jeito dela. Porque antes ela retrucava, ela passou a não retrucar mais. E aí, junto com isso, ela falava, olha, você busca fazer isso, sabe? Não vai por esse caminho, entendeu? E aí, nisso, eu comecei a perceber uma mudança nela. Inicialmente, me despertou uma curiosidade de conhecer as palestras. E aí, eu passei a vir, a frequentar as palestras e, gradativamente, mudou isso dentro de mim. Eu imagino que havia coisas que você ouviu nas palestras que são coisas como todo mundo sabe, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, todo mundo sabe, mas você não conseguia fazer isso, né? Você sabia que como filha você tinha que respeitar a sua mãe, mas você não conseguia, não tinha vontade de fazer aquilo. O que aconteceu quando você chegou aqui na palestra, no Templo de Salomão? Houve alguma mudança dentro de você, alguma coisa clicou? Eu não sei como descrever isso, mas eu queria saber de você, da sua experiência. Porque ela falou que você veio naquele dia, foi falado um assunto que você já abraçou e começou a mudar. O que aconteceu? Eu acho que a ficha caiu, né? Eu acho que eu estava precisando, né? Porque até então vinha dela, mas por eu não ter uma relação com ela, não surtia muito efeito. Então, quando veio de outra pessoa, eu acho que foi necessário aquilo para cair a ficha. Ver que o que eu estava fazendo não era certo. A pessoa que eu estava sendo não era certo. Não foi fácil,
Antes, eu tive que ter uma mudança dentro de mim. Eu mudei. E a partir disso, o exterior também mudou. A minha relação com ela mudou também. Tudo foi passo a passo, nada foi fácil. Mas eu precisei cair a ficha. Eu precisei aceitar que eu estava errada. Quebrar aquele orgulho. Porque a gente ficou 2 semanas sem se falar. Eu tinha vontade, mas o orgulho era maior do que tudo. É que os conselhos que eu dava para ela levava pelo lado do mal. Ela não... Ela era como aquelas pessoas que falavam assim, se conselho prestasse, você não dava, você vendia. Ela pegava meus conselhos dessa forma. E é uma coisa interessante que você falou que você precisou ouvir de outra pessoa, né? Alguém que não estava investido emocionalmente na relação de vocês, para a ficha cair. Na verdade, isso é tão verdadeiro que é bíblico, né? Porque, por exemplo, Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Quer dizer, você não tinha honra na sua própria casa, Djalma, diante da sua própria filha. Então, às vezes, é preciso, digamos, um profeta de fora, né? Alguém de fora, para chegar e falar, peraí, isso aí não está certo. E você, então, começa a entender que realmente não é coisa da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Realmente você está errando, porque alguma pessoa que não tem interesse nenhum emocionalmente em te prejudicar ou puxar para um lado ou para o outro, está apontando o erro para você. Então aquilo se torna mais claro, que eu creio que foi o que aconteceu com você também. Você não enxergava que muitas coisas que você fazia acabava provocando ainda mais o comportamento ruim da sua filha, da Amanda. E aquilo então abriu a sua mente e houve a mudança. Como vocês estão hoje como mãe e filha? Hoje nós estamos, igual eu falo para ela é meu orgulho hoje. Hoje ela é meu orgulho. Eu tenho prazer de falar que eu amo ela, que hoje ela é minha filha, a que eu sempre pedi a Deus, hoje ela é. É meu orgulho. Eu falo, tem uns dias que eu estou em casa, eu me joelho e eu falo, meu Deus, obrigado. Obrigada, meu Deus. Que é primeiramente Deus e segundo a palestra. Porque foi a transformação, como diz o quadro, transformação total mesmo, entre a convivência entre eu e ela. E você, Amanda, como você vê sua mãe hoje? Hoje eu não vejo ela como uma pessoa chata, que quer só pegar no meu pé. Hoje ela é minha amiga. Hoje eu posso confiar nela. Não simplesmente dizer da boca para fora que eu confio, mas eu confio de verdade, sabe? Hoje eu tenho uma liberdade, como eu posso dizer? Sabe, eu me sinto à vontade para chegar e conversar com ela, falar certos tipos de assunto. Lógico, eu falo com meu pai, eu tenho uma relação com meu pai, mas eu também tenho uma relação com ela. Hoje ela é minha amiga, hoje eu falo que ela é minha companheira. De tudo, de fé, ela é mãe, irmã, ela é amiga. Como mãe e filha devem ser, sempre. Isso, como mãe e filha deve ser. Parabéns, muito obrigado pela história de vocês, tenho certeza que está ajudando muita gente que está assistindo. Muito obrigado. Obrigada. E eu quero falar com você agora, que está em casa, que também quer essa transformação total para a sua família. O que fazer? Como agir para mudar o ambiente em casa? Eu comecei o programa perguntando o que você mais gostaria, qual a mudança que você mais gostaria no seu filho? Qual é a mudança? Você quer que o seu filho te respeite mais? No caso da Amanda, né, da filha, a mãe, Djalma, queria que a filha a tratasse como mãe. O mínimo que ela pudesse fazer era tratá-la como mãe. E hoje é muito mais que isso. O que você mais deseja que o seu filho mude? Qual a qualidade que está faltando? Eu oriento você agora, se você quer ver a mesma mudança que aconteceu nesta mãe e nesta filha acontecendo com você, lembrando que a mãe, a Djalma, começou sozinha na palestra, você vai fazer o seguinte: você vai escrever esta qualidade que está faltando no seu filho. Escreva isso que falta no seu filho ou no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, você filho, filha que nos assiste agora. Escreva isso, o que eu gostaria que estivesse acontecendo na minha casa, mas não está. Escreva com as suas próprias palavras numa folha de papel. E você vai trazer com você, neste domingo às 18 horas, aqui na nossa palestra. 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. A palestra é gratuita. Venha com a mente aberta, venha com fé, venha preparado e nós vamos ajudar você. Nós vamos mudar essa situação familiar que você está vivendo através da fé e das orientações inteligentes. Então não falte neste domingo às 18 horas. Se você tem uma pergunta e quer falar com alguém da nossa equipe, pode ligar agora para o 011 3573 3535.
No retorno, nós vamos aconselhar pais e filhos sobre o relacionamento, respondendo as perguntas que estão sendo enviadas para o programa. Se você quer enviar a sua pergunta, você pode ligar ou através do site escoladoamorresponde.com. De todos os desafios de ser pai e mãe no século da modernidade, o maior tem sido como lidar com o medo. O retrato da nova geração são filhos autoritários e pais acuados, reféns do medo. Pais convivem com o receio de desagradar a seus filhos e perdê-los. Medo da filha engravidar. Medo dos filhos entrarem para o caminho das drogas. Medo de impor limites. Parece que os papéis estão se invertendo. Resgate sua confiança na educação dos seus filhos. Aprenda como enfrentar o medo e como disciplinar com equilíbrio. Palestra para a transformação total de pais e filhos, neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada é gratuita. Sempre fui uma mãe muito rígida, assim, sempre quis o melhor para minha filha, sempre mimei, fiz o que eu pude por ela, que eu criei sozinha, ela e mais duas filhas que eu tenho. E criei sem pai, então eu sempre trabalhei para criar as duas. E teve um tempo que eu comecei a trabalhar à noite, e a minha filha eu não sabia, mas ela com 14 anos, ela saía para os baile funk. Eu saía para trabalhar, que eu trabalhava das 10 às 6. Enquanto isso, ela tirou a cópia da chave, que eu deixava ela fechada, cuidando da irmã de 11 anos. E ela saía, deixava a irmã sozinha e ia para os baile funk. Passava a noite empinando moto, com os rapazes andando de moto, fazendo coisas que eu nem imagino, né, até hoje. Não tinha juízo, não? Não tinha, nem um pouco. Deixava a tua irmãzinha de 11 anos em casa sozinha, a noite toda? Sim, assim que minha mãe saía para trabalhar, ela me proibia, na verdade, né, de sair. Então, eu falava, já que ela está me proibindo, eu vou fazer escondido. A minha mãe quer me impedir de curtir, de ser feliz, então eu fazia tudo escondido. Eu esperava ela dormir, na parte da tarde, fui, tirei uma cópia da chave, e assim que ela saía para trabalhar, eu saía atrás, e deixava a minha irmã sozinha. Inconsequente, você não pensava no mal que poderia acontecer? Não pensava. E aí ela começou a trancar a porta de casa, além do portão, e eu cerrei a janela. Eu cerrei a janela, dei um jeito lá de cerrar a janela, de encaixar direitinho a grade da janela, né? E ela não sabia. Então eu pulava, encaixava lá direitinho, quando ela voltava, estava tudo ok. Tudo do mesmo jeito. Mente para o mal, né? Mente para o mal. E engraçado que essa situação da janela, eu não sabia. Eu trancava a porta, a janela eu fiquei sabendo hoje. Aqui. Deve ter muita coisa mais que a senhora não sabe. Na verdade, eu vi a grade da minha janela cerrada. Eu achei que por estar velha tinha... Mas, na verdade, tinha sido ela também. E aí, a senhora veio para as palestras, sozinha, com ela? Como foi que começou? Na verdade, ela... Assim, com tudo isso que ela fez, ela passou aí para o funk, ela conheceu um rapaz, ela chegou a engravidar aos 14 anos. Eu quase tive um troço. Aí, então, ela conversando, ela não parou de ir nos funk. Então, ela passou a me pedir. Como ela estava namorando, o rapaz era maior de idade. Ela falava, mãe, eu vou no funk. E eu falava, tá, então você vai. Quando ela ia, eu ia atrás. Eu ia também para ver o que ela estava fazendo. Eu chegava lá, meu Deus, parecia que eu estava no inferno. Aquilo parecia um inferno. Mas eu ia, porque para mim, nada de ruim ia acontecer com a minha filha se eu estivesse ali olhando. Cuidado de mãe, que eu queria cuidar, eu queria o melhor para ela. Então, eu cheguei aí. Aí, depois, quando ela engravidou, foi onde ela viu que não era bom para ela. E ela começou a participar das palestras, ela mesma. E nisso ela foi mudando, ela largou do pai do filho dela, porque até hoje ele continua no mundo, ela não, faz um ano que ela conheceu as palestras, e passou a mudar a vida dela. Você mesma começou a vir?
Sim, através de um convite. Aí eu vim e ouvi orientações assim incríveis, que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Então eu falei, é a minha oportunidade, eu tenho que agarrar essa oportunidade. Eu tinha uma mente muito fechada, era aquilo, baile funk, pronto, curtição. Mas não, eu passei, a minha mente abriu. Eu queria ser alguém melhor. Através das palestras, eu comecei a ter esse desejo, essa vontade de ser melhor, mesmo sem saber como. Eu falei, não, eu vou ir, eu vou obedecer e vou aprender, né, cada vez mais. Hoje é só bênção na minha vida, porque através dela, assim, ela mesma procurou, ela foi atrás, ela mudou. Nossa relação, assim, hoje é maravilhosa. E através dela, eu mesma fui vendo que eu também precisava. Eu que cobrava muito dela, eu queria mudar ela, só que tinha coisas que eu também estava errando. Então, eu passei também a mudar para me tornar uma mãe melhor, porque eu me tornei uma mãe agressiva. Eu tentei conversar com a conversa, eu não consegui, eu comecei a bater. Então, eu também precisei, através dela, mudar para procurar ser uma mãe melhor, que eu achava que estava certa, mas eu também estava errada. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. A Bianca está aqui com a gente agora. Bem-vinda, Bianca. Olá, Renato. A Neuza nos ligou e ela disse o seguinte: meu filho era o orgulho da família. Depois que entrou em um relacionamento, ele ficou transformado, até me agrediu. Quero muito ajudá-lo a ser o filho de antes. Como devo proceder? Quando a mudança é assim tão drástica, né, Renato? Algo sobrenatural está aí, Neuza. E assim, para combater casos como esse, nada mais certo do que a fé. Você tem que usar a sua fé para ajudar o seu filho, porque se ele está te agredindo, não adianta você tentar conversar, não adianta você tentar aconselhar, porque já está bem claro que ele está fora de si, né, Renato? Ele não está na sã consciência dele. Então, eu não sei se ela é aqui de São Paulo, ela é de São Paulo, você pode... não sei. Não fala, mas se você for aqui de São Paulo, seria ótimo para você iniciar urgente a transformação total, sabe? Porque o que você está precisando, é o que seu filho está precisando, dessa transformação total. E mesmo você que está fora de São Paulo, você tem duas opções. Você pode assistir às nossas palestras através do Univer, você pode acessar o site univerparacrer.com, univerparacrer.com. As nossas palestras são transmitidas ao vivo através do Univer. Então, você que está fora de São Paulo pode assistir. E se você quiser uma localidade na sua cidade onde você pode receber apoio da nossa equipe, dos nossos colegas que fazem o trabalho também de ajuda para pais e filhos, você pode ligar e perguntar o endereço, ok? Agora, é fato, por exemplo, no caso da Amanda, que estava dando o seu depoimento aqui com a mãe dizia que ela falava, a filha falava de um jeito que era muito mais maduro do que para uma moça de 12, 13 anos. Quer dizer, isso mostrava que havia realmente uma força negativa usando aquela jovem, que estava se comportando de uma maneira totalmente ruim, negativa dentro da própria casa. E às vezes, você sabe, no mundo existe o bem e existe o mal. Isso é claro, isso é um fato. Existe o bem e existe o mal. Se você acredita em Deus, você acredita no bem, você também acredita que existe o mal. E muitas vezes o problema familiar é impulsionado por um mal. Por exemplo, você disse que depois que ele entrou num relacionamento, ele se transformou. Essa pessoa, com certeza, não é uma pessoa do bem. Porque se fosse do bem, seria uma adição à família. Ele ia melhorar como Ele ia melhorar. pessoa. Ela seria uma filha, digamos assim, né? A nora seria uma nova filha para a mãe. Mas ela acabou tirando, não somente não entrou para a família, como tirou o filho da família. É uma má influência. Então não adianta a senhora, a mãe, ficar brigando, ficar competindo. Não adianta ficar com a força do braço tentando mudar, ajudar a situação. Você, mãe, tem que buscar o que a Djalma buscou. Você tem que buscar ajuda, sabedoria, você tem que buscar poder do alto, poder da fé para resolver esse problema. E há coisas que é só a fé para expulsar, para afastar o que está de ruim dentro da sua casa. Então é a nossa dica para a mãe que está sofrendo nessa situação, a Neuza, tá bom? Vamos agora à pergunta do Francisco, que também nos escreveu e está passando por uma situação. Ele diz: tenho uma mãe muito mandona e agressiva. Tento entendê-la e acabo sempre dizendo que ela tem razão.
mesmo quando não tem. Mas não estou aguentando essa situação. Me ajudem, por favor. Mas aí, no caso, o problema é o filho, né? Não aguenta a mãe. O filho precisando de ajuda para saber lidar com a mãe. E isso realmente é um problema muito comum hoje em dia, Renato, porque cada dia que passa a gente consegue ver mães e pais se tornando mães e pais, assim, sem compromisso. Assim como no relacionamento homem-mulher, a gente vê isso acontecer, a pessoa entra no relacionamento assim, as pessoas têm trazido filhos ao mundo assim também, sem se comprometer com aquela outra vida, sem tomar consciência de que ela vai ter que mudar e se moldar por conta daquela outra pessoa. E parece que é o que aconteceu com a mãe do Francisco e com muitas outras. Então acaba que o filho acaba sendo mais maduro, tendo mais maturidade do que os pais. Ele claramente vê que a mãe tem um problema. Exatamente. Né? E tenta ajudar, mas está sufocado. O seu primeiro passo, Francisco, você filho, você jovem que nos assiste, e você está passando uma situação semelhante na sua casa. Minha mãe e meu pai é o problema dentro de casa. Eu não dou problema. Eu lido, tento equilibrar a situação aqui em casa. Pois bem, você tem que entender que a sua mãe, Francisco, no caso, a sua mãe que grita, que manda, que quer de uma forma agressiva lidar com as coisas, lida com você, quer sempre estar certa, dar a última palavra, ela está agindo assim porque existe algum problema emocional na vida dela. Ela está agindo a partir de uma dor, a partir de um trauma, de uma instabilidade emocional, psicológica que está acontecendo dentro dela. É por isso que ela age dessa forma. A pessoa que grita, por exemplo, é uma pessoa que está fora do controle. Ela acha que gritando ela vai ser respeitada, ou ela vai tomar autoridade, né? Vai impor autoridade, vai ter controle nas mãos. Então é uma insegurança que existe da parte dela. Ela querer ser mandona, talvez ela tenta, é muito comum às vezes dentro de um casamento, e você não falou nada do seu pai, mas quando a pessoa sofre dentro de um casamento, quando ela é humilhada dentro de um casamento, ou às vezes até fora de um casamento, ela foi humilhada muito pelo pai, pela mãe, é humilhada no trabalho, a pessoa sofre algum tipo de maltrato de uma outra pessoa. Então, quando ela está fora daquele ambiente onde ela sofre bullying, digamos, com aquela pessoa, ela tende a passar isso para outra, para a próxima. É o filho que sofre, que paga o pato, é descontado em cima dele dentro de casa. Quantas mães descontam sobre o filho o que estão sofrendo nas mãos do pai da criança, nas mãos do marido? Então, Francisco, você não pode consertar a sua mãe. O máximo que você pode fazer é entendê-la. Você tem que entender de onde ela está vindo, qual o problema, a ferida emocional que está fazendo com que ela haja da forma que ela está agindo. E se você conseguir descobrir isso, entender isso, aí sim você pode desenvolver estratégias, dando mais compreensão, paciência, tentar ajudar, conversar com a sua mãe, porque ela com certeza precisa de ajuda. Se você puder vir à palestra, seria excelente você trazê-la com você, porque há coisas dentro dela que impedem com que ela seja feliz. E um ponto muito importante também, Renato, é ele não se deixar contaminar por isso, porque os filhos tendem muito a repetir o erro dos pais, né? A ter o pai como espelho, por mais que você não goste do comportamento do seu pai, da sua mãe, você tem essa tendência, nós como filhos, temos essa tendência a repetir aquilo que era tão ruim aos nossos olhos. Amanhã você se vê repetindo a mesma coisa quando você tem a sua família. Então tome cuidado, seria muito bom realmente que você fizesse a palestra, ainda que sua mãe não viesse, venha, faça por você, para garantir o seu amanhã, para garantir quando você formar a sua família, que você vai ser o pai que você não teve, que você vai ter, a sua esposa vai ser a mãe também que você não teve. Isso é muito importante. Tem gente que não sabe ser mãe, não sabe ser pai. Essa é a realidade. Infelizmente, tem gente que simplesmente não sabe ser mãe ou ser pai. É o caso, por exemplo, da Maria, mãe da Irivânia. Você vai acompanhar agora a história dela. Veja como ela, tentando criar a filha, mas sem saber, só piorava a situação. Acompanhe a história delas. No começo são inseparáveis, amigas e têm um amor incondicional. Mas os anos passam e a relação entre mãe e filha muda completamente. Ele era rebelde e não sabia ser mãe. Só sabia espancar, bater. Eu falava, não sabia falar, gritava com ela. E aí começou a desobediência dela, né? Era muito difícil. Tudo começou na infância, né? Porque ela trabalhava muito,
né? E não tinha tempo para mim. E aí ela saía cedo, eu saía para ficar na rua, para me brincar. Só que eu não tinha hora de voltar, né? Assim, eu saía sem noção de tempo. E aí quando eu chegava, eram agressões, ela me batia muito, ela gritava. Com o meu crescimento, eu aprendi a me defender. Então ela gritava, eu gritava também. Era agressões de lá, agressões de cá. Maria tinha muitas dificuldades em lidar com a filha. E a maneira de tratá-la despertava ainda mais a rebeldia da filha. Não ia para a escola, ficava na rua. E quando eu chegava do serviço em casa, era a hora que ela chegava da rua em casa. E então ali eu já começava a gritar, começava a bater, vinha recado da escola. Eu comecei a ficar rebelde por conta das agressões, né? Porque a gente quer uma mãe para nos educar, para falar com a gente, e eu não tinha isso. Eu apanhava, ela me batia para tirar sangue. Erivânia foi crescendo sem ter a presença da mãe dentro de casa. Cresci uma criança que não tinha um espelho em casa. Então, para mim, estar em casa era complicado, ficar em casa. Então, eu preferia sair, eu aprendi a beber, aprendi a ir para as baladas, voltava no outro dia e ela falava, eu não ouvia. E o pouco tempo que ficavam juntos era ainda pior. A forma que ela falava comigo já era uma forma de agressão, então eu me defendia. Então a gente não tinha diálogo em casa, duas pessoas, mãe e filho em casa sem diálogos. Era como se fossem duas inimigas. Pela televisão, Maria teve conhecimento das palestras de transformação total de pais e filhos. Mudou muito, né? Eu comecei, primeiramente de mim, né? Eu comecei a ser uma mãe mais presente, saber falar, conversar, né? Não gritava mais. Eu falava, filha, né? E ali ela começou a ver a diferença, né, também, né? A mãe se tornou um espelho. Na verdade, ela aprendeu a saber falar comigo e ali eu vi que ela começou a mudar e ali eu comecei a retroceder. Ela está começando a ser mais mãe, está sabendo falar comigo. A gente aprendeu a sentar na mesa para comer juntas, aprendemos a sair juntas, uma coisa que não tinha. Nós não saímos juntas nunca. Eu mudei o meu comportamento, né? Parei de sair, parei de beber, parei de ter maus amizades, porque como que eu vi a mudança nela, então eu também fui mudando também. Então eu parei de ter maus amizades e vê-la como minha amiga, que é o mais importante, né? Através das palestras, Maria e Erivânia reconquistaram o amor da outra e hoje formam uma família feliz. Depois da palestra, tudo mudou. Respeitar um ao outro, né, que não tinha esse respeito em casa, entre mãe e filha. Hoje está diferente. Hoje tem muita alegria em casa. A gente aprendeu a dividir o mesmo espaço. O que pra gente era um duelo, né? Era uma briga, hoje em dia a gente faz aquilo uma união. Então a gente aprendeu a ser amiga em primeiro lugar. A gente cresce achando que as nossas mães, elas são inimigas, né? Não amigas. Então hoje eu vejo ela como amiga. Os meus segredos, tudo é dividido com ela. Por eu ter sido, acho que, mãe muito nova, as brigas eram constantes dentro de casa. É tanto que eu perdi a guarda dela. Né? Há 2 anos atrás, eu perdi por agressão. Eu agredi ela muito feio por motivos torpes, entendeu? E perdi a guarda dela. Comecei a colocar em prática o que o senhor e a Cris falavam e assistindo também a televisão. Nossa, agora, Renato, é só glória. Eu levo o café da manhã para ela na cama, abraço, beijo. Hoje mesmo, eu peguei, levantei ela, peguei nas mãos delas e falei assim, filha, a mãe mudou? Aí ela falou assim, mãe, você é outra pessoa, é outra mãe, é outra Juliana, totalmente. A paz entre eu e ela, e pela pequena também. Aí eu batia mesmo, deixou hematomas, foi conselho tutelar, eu tirei, foi para a justiça. Eu perdi a minha filha. A gente não tinha paciência uma com a outra. Era uma falar alguma coisinha, a outra falar que já começava uma discussão. E não era discussão, é uma briga feia mesmo entre nós duas. E graças a Deus, hoje mudou completamente.
Isso foi desde quando? Foi sempre assim ou a partir de um certo momento na sua idade? Não, sempre a gente foi assim. Sempre. Eu lembro, de eu pequena, já era assim, eu brigava com a minha mãe. Era constante, era coisas por motivos fúteis, motivos bobos, entendeu? Esse dia da agressão foi porque eu não quis deixar ela dormir na casa da avó dela. Né? E quando ela dormiu na casa da avó dela, quando ela chegou, eu falei, você fez o que eu não quis. Você perdeu a guarda dela por quanto tempo? Um mês, né? Foi mais ou menos um mês. Um mês. Na verdade, ela reconheceu, porque ela mesma falava, essa não é minha mãe. Entendeu? Essa não é minha mãe. Então, ela pegou e falou assim, na frente, quando chegou o juiz, tudo, ela pegou e falou, não, eu quero ficar com a minha mãe, que ela já estava com a guarda com a minha mãe, entendeu? Ela estava com a avó, né? E aí ela mesma pegou e falou assim, não, eu sei que minha mãe vai mudar. Ela acreditava na minha mudança. Na hora, era raiva mesmo. Só que depois, eu chorava, eu queria abraçar ela, só que ela estava com raiva de mim também, no momento, então não tinha o que fazer. Aí a gente ficava sem se falar, aí eu ia para a escola no outro dia cedo, a gente só se via de noite, aí não mudava. Aí meu padrasto, às vezes, que intervia e falava assim, não, vocês têm que voltar a se falar, vocês não podem ficar assim. Aí a gente voltava a se falar e ficava tudo bem de novo, até acontecer a próxima briga. Então, vocês estão vindo aqui à palestra há quanto tempo? Olha, eu já venho na palestra, a gente já vem junto, né? Mais de 5 meses. Tenho mais paciência com a minha mãe também. Quando ela fala, eu sei que ela é minha mãe, eu não posso responder ela. Também tento relevar ela. Às vezes, mesmo sabendo assim, falo, isso não é certo, que ela fala, mas eu falo, não, mas é minha mãe. Então, mudou bastante. Não, agora o entendimento entre nós duas, até café da manhã, coisa que eu nunca fazia, eu faço, eu levo para ela. Coloquei em prática. De manhã, eu pego e faço o café da manhã de final de semana e levo. Olha, meu amorzinho, chamo ela de bebê. Olha, meu bebê, a mãe fez o café, entendeu? Então, agora sim, há o amor. Entendeu? Há o amor, eu abraço, beijo. E isso, e acho que o que significa muito, assim, entre a mãe e o filho é o abraço. Entendeu? O abraço é muito importante, entendeu? E quando você abraça seu filho, não tem... Entendeu? Graças a Deus. Ai, eu tenho minha filha de volta. E eu sou a mãe que eu queria sempre ser para ela. O que você vai fazer neste domingo agora? Domingo à tarde. Você vai ficar em casa, vai assistir futebol, vai assistir programa de auditório, vai ficar brigando, visitando a casa da avó, do tio, da mãe, o que você sempre fez, todo fim de semana. Sabe o que vai acontecer se você, neste domingo, fizer o que você sempre fez todos os domingos? Nada de diferente. Vai simplesmente acontecer mais das mesmas coisas. Mas se você fizer algo diferente, você escolher domingo agora fazer algo pela sua família, e você vir às nossas palestras, você vier à nossa palestra, domingo agora, 18 horas, na Transformação Total para Pais e Filhos, essas mesmas mudanças que você tem assistido aqui na vida dessas famílias, irá acontecer na sua. Venha participar, traga escrito num papel a qualidade que está faltando no seu filho, o que você gostaria que mudasse no seu filho. Você vai entregar esse papel nas minhas mãos, neste domingo, às 18 horas. Anote o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. Não há como não encontrar esse lugar. O estacionamento é gratuito e há várias linhas de ônibus e o metrô bem aqui pertinho. E a palestra é gratuita. Obrigado, Bianca. Vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com mais dicas para você, para pais e filhos. Até a próxima. Tchau. Uma palestra que transforma e ensina mães, pais, filhos e filhas a se tornarem pessoas melhores. Eu comecei a vir através do meu marido, né? Ele começou a assistir na TV e aí a gente teve interesse. Então, eu era muito nervosa, não tinha paciência, era uma pessoa estressada. Eu tinha um pouquinho de dificuldade no relacionamento com meu pai, porque ele foi sempre muito dedicado e voltado ao trabalho. Então, na minha cabeça, eu não entendia muito bem essa diferença de como lidar com o meu pai que trabalhava e o meu pai em casa. Às vezes eu sentia uma falta, assim, de carinho, de atenção. Eu sentia falta isso como filha. Ajuda demais. O que a gente tem que colocar em prática, fazer uma reciclagem do que a gente está colocando errado e pôr em prática. E com certeza as coisas melhoram como tem melhorado na casa da gente. Saber ser filho e saber ser pai, saber ser esposo. Dar tempo, fazer tempo de qualidade com seu filho, às vezes significa você parar um pouquinho de ficar olhando para uma tela
e olhar para ele. Parar de ficar no celular quando você está em casa, para você olhar para ele, para você conversar com ele. Conversar, e aí, como é que foi teu dia? Como é que estão as coisas? Uma conversa não de cobrança. E aí, fez a tarefa de casa? E aí, fez aquilo? Já pegou aquilo que eu falei para você? Não esse tipo de conversa. Conversa de normal, natural. Conversar, amigo. Isso significa tempo de qualidade. A mudança acontece aos poucos. A cada palestra, as lições devem ser colocadas em prática, ingredientes fundamentais para conquistar resultados. Problemas normais de família, nada muito grave, mas eu senti a importância de estar vindo, né? Buscar primeiramente por mim também e para mim ter um relacionamento melhor com a minha família também, né? Me ser mais atencioso, ter um pouco mais de paciência em relação a ele, aos cuidados com ele. Cada dia você aprende uma coisa nova, entendeu? É uma manutenção constante, você sempre tem que estar vindo a cada domingo. E eu não posso mudar o comportamento dele, então eu vou mudar o que cabe a mim, né, que é o meu comportamento. Então eu procurei pensar maneiras de como eu podia melhorar e como eu podia ser uma filha melhor para ele, né? Como eu podia enxergá-lo melhor. Eu quis mudar a minha mente, a minha forma de pensar e os meus olhos também. Passar a ter bons olhos para com ele. E falam como que pode melhorar o relacionamento, como que os pais podem olhar melhor para os filhos, como que os filhos podem compreender e entender os seus pais. Hoje eu posso dizer que eu tenho harmonia no meu lar, porque foi um processo, né? Eu comecei a focar nos aspectos bons dos meus pais, do meu pai principalmente. Eu parei de cobrar e comecei a dar também, a elogiar, a abraçar ele, a reconhecer também o que ele fazia. Não acredite quando seu filho, eu te odeio, eu não quero mais falar com você. Não fique com medo, desesperado. Não, faça o que você tem que fazer, porque você não está errando. Você não está errando, você está fazendo o que é certo para ele. Ele precisa de alguém como você para ajudá-lo. O que ele mais tem é gente para influenciá-lo para o mal. Na faculdade, na escola, todo mundo querendo influenciar seu filho para o mal. Alguém na vida dele tem que ser corajoso, corajosa o suficiente e dizer não, eu vou ajudar essa criança, esse jovem, eu vou ajudar meu filho, mesmo que ele me odeie por isso. Foi transformando. Eu adquiri paciência, tudo, calma, tudo. Outra pessoa transformada. Tudo que eles falam eu aplico na minha vida. Tudo mesmo. E eu só tô melhorando, só tô progredindo. O exemplo é um aliado para a mudança completa. Quem vê o resultado também quer mudar. É um ciclo de valorização da família. Ela tem mudado bastante a minha vida, com meu pai, com a minha mãe. Tô trazendo meu irmão, tá frequentando. Tá mudando bastante o convívio em casa. Discussão, briga, por financeiro também, problema financeiro. É mais isso. Discussão mesmo. Qualquer coisinha dá discussão. Era muito estressada, do jeito que ele é hoje, eu era. E eu mudei, ele percebeu e começou a vir sem eu insistir com ele, ele começou a vir comigo. Palestra de transformação total de pais e filhos com Renato Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita.